Olá, eu sou Daniel, e se você está aqui é porque se sente tão atraído pelo medo quanto eu. A neve caía suavemente sobre as ruas iluminadas de Nova York, enquanto multidões apressadas percorriam a Quinta Avenida, carregando sacolas de presentes. A cidade parecia mergulhada no espírito natalino, mas para Alice Harper, o Natal nunca foi uma época de alegria. Desde a morte repentina de sua mãe, ocorrida exatamente na véspera de Natal há 5 anos, Alice evitava qualquer celebração. Trabalhando como restauradora de antiguidades, ela passava longas horas em seu pequeno ateliê no Brooklyn, cercada por objetos que contavam histórias de um passado distante. Naquele ano, porém, um cliente peculiar mudou sua rotina. O Sr. Eustace, um homem de aparência misteriosa, entregou-lhe um artefato incomum, uma caixa de madeira ornamentada com símbolos gravados à mão. Ele insistiu que a caixa precisava estar imaculada até o dia 24 de dezembro. Alice aceitou o trabalho, mesmo desconfiada do prazo apertado. A cada toque, sentia um calafrio inexplicável percorrer sua espinha. Algo na textura da madeira, nos símbolos quase vivos, a inquietava. É só mais um trabalho, pensava, tentando ignorar a sensação de que estava sendo observada. Enquanto trabalhava, começou a notar eventos estranhos. Primeiro, pequenos ruídos que pareciam vir de dentro da caixa. Depois, a luz do ateliê oscilava sempre que ela a abria para inspecionar. Na noite de 22 de dezembro, ao tentar fotografar os detalhes da peça, a câmera registrou algo perturbador. Uma figura nebulosa refletida na superfície polida da caixa. Convencida de que sua mente estava pregando peças, Alice decidiu pesquisar a origem do objeto. Após horas de buscas em livros antigos e fóruns obscuros na internet, descobriu que a caixa pertencia a uma antiga tradição europeia de rituais natalinos. Reza a lenda que ela era usada em celebrações sombrias para invocar um espírito conhecido como o Vigia do Solstício, uma entidade que punia aqueles que ousavam desafiar o verdadeiro propósito do Natal: reverência e sacrifício. Quanto mais Alice investigava, mais sinais de perigo surgiam. No dia 23, acordou com marcas semelhantes aos símbolos da caixa gravadas em seus braços. Ao voltar ao ateliê, encontrou o lugar revirado, como se algo ou alguém tivesse vasculhado o espaço em sua ausência. A paranoia tomou conta. Alice começou a ouvir sussurros vindos da caixa, vozes distantes que chamavam seu nome. O Sr. Eustace não atendia suas ligações, e os poucos amigos que tentou contatar a consideraram insana. Na véspera de Natal, ao anoitecer, Alice decidiu que precisava se livrar da caixa. No entanto, uma força invisível parecia impedi-la. Quando tentou jogá-la na lareira, as chamas se apagaram instantaneamente. Foi então que percebeu: a caixa não era apenas um objeto amaldiçoado, ela era uma porta. Na noite de 24 de dezembro, Alice acordou com uma sensação sufocante, como se algo estivesse comprimindo seu peito. Ela olhou em volta e viu que a caixa estava sobre a mesa do ateliê, mas agora emanava um brilho vermelho fraco que pulsava como um coração batendo. Os sussurros que antes pareciam distantes agora ecoavam pela sala, formando palavras que ela conseguia entender. Abra. O comando repetia-se como um mantra, cada vez mais alto. Alice tentou resistir, mas seus pés se moviam involuntariamente em direção ao artefato. Era como se algo estivesse tomando o controle de seu corpo. Ela caiu de joelhos em frente à caixa e, com mãos trêmulas, destravou a tampa. Um vento gélido escapou do interior, apagando todas as velas e luzes do ambiente. Quando a escuridão tomou conta da sala, Alice viu algo emergir lentamente da caixa. Era uma figura alta e encapuzada. Seus olhos brilhavam como brasas, e sua presença parecia sugar o calor e a esperança do ambiente. "Você me chamou", disse a criatura com uma voz que parecia um coro de 1000 lamentos. Alice, apavorada,
Tentou explicar que não queria aquilo. Eu só estava restaurando a caixa. Foi um trabalho, eu não sabia. Silêncio, rugiu a entidade. A caixa só responde àqueles que carregam culpa. E você, Alice Harper, carrega mais do que imagina. Confusa e aterrorizada, Alice tentou recuar, mas a entidade continuou. 5 anos atrás, na noite de Natal, você tomou uma decisão egoísta que custou uma vida. Esqueceu-se disso, mas eu não. Imagens começaram a surgir no ar ao redor da entidade, como se fossem memórias projetadas. Alice viu a si mesma discutindo com sua mãe naquela fatídica noite, recusando-se a buscar ajuda médica quando a mulher passou mal, preferindo não perder a festa de fim de ano com seus amigos. A culpa que ela havia enterrado com anos de desculpas e racionalizações agora voltava à tona, como uma onda destruidora. Eu sou o vigia do solstício, e meu papel é cobrar as dívidas deixadas pelas almas que traem o espírito desta época. Você não é a única, mas é a próxima. Alice tentou implorar, mas a entidade parecia insensível. O ambiente começou a mudar. O ateliê tornou-se uma versão distorcida de si mesmo, com paredes cobertas de símbolos, e o cheiro de cera e sangue impregnava o ar. Alice ouviu batidas nas janelas e portas, mas quando olhou, viu rostos pálidos e vazios do lado de fora, observando-a. Era como se ela tivesse sido transportada para uma dimensão paralela, onde a alegria natalina era transformada em algo perverso. A cada momento, sua sanidade parecia se desfazer. Ela percebeu que precisava agir rapidamente. Lembrando-se de suas pesquisas, Alice se lembrou de que o vigia só poderia ser selado novamente se um sacrifício fosse oferecido. No entanto, o sacrifício não poderia ser forçado. Tinha que ser um ato de entrega genuína. Enquanto a criatura avançava em sua direção, ela viu sua própria reflexão nos olhos ardentes do vigia. Era um reflexo distorcido, repleto de arrependimento e desespero. Eu fiz algo terrível, mas posso corrigir isso agora? Perguntou Alice, sua voz cheia de medo e esperança. O vigia parou, como se estivesse avaliando suas palavras. Coragem e redenção são raras, mas mesmo elas não garantem misericórdia. Mostre-me seu valor. Alice sabia que não tinha escolha. Pegou uma lâmina que usava para restaurar peças delicadas e segurou-a contra seu pulso. Se minha vida for suficiente para selá-lo e proteger outros, então que assim seja. Quando ela fez o primeiro corte, uma luz intensa envolveu a sala. A criatura gritou, mas não de dor, e sim de satisfação. Você é apenas o começo, disse o vigia, enquanto era sugado de volta para a caixa. A próxima noite de Natal, alguém será meu anfitrião. Sempre haverá mais culpa a cobrar. A caixa fechou-se com um estalo ensurdecedor e Alice caiu no chão exausta, com o sangue manchando as tábuas de madeira do ateliê. Alice acordou horas depois, ainda no chão do ateliê. A caixa estava fechada novamente, mas agora parecia inerte, sem brilho ou sussurros. O sangue que escorria de seu pulso havia coagulado, mas as marcas dos símbolos em seu braço continuavam vivas, como tatuagens recém-feitas. Um silêncio opressor pairava no ar, e a luz fraca da manhã começava a entrar pelas frestas das janelas. Ela pensou que o pesadelo havia acabado, mas algo parecia errado. Quando tentou se levantar, percebeu que as sombras no cômodo não seguiam o padrão normal. Elas dançavam nas paredes, mesmo sem uma fonte de luz para movê-las. Então, ouviu novamente um leve sussurro vindo da caixa. Ainda estou aqui. O coração de Alice disparou. Ela sabia que o vigia havia sido selado, mas o que permanecia? Um eco, uma maldição ou algo mais sombrio? Sentindo-se desesperada, decidiu levar a caixa até o cliente que a entregara, o Sr. Eustace. Ele precisava explicar o que estava acontecendo. Vestiu-se às pressas e colocou a caixa em uma sacola grossa, evitando tocá-la diretamente. Enquanto caminhava pelas ruas geladas de Nova York, notou algo incomum. As pessoas ao seu redor pareciam diferentes.
Alguns transeuntes tinham olhos vazios, como bonecos, enquanto outros moviam-se de forma robótica, repetindo frases de felicitações natalinas sem emoção. Ao chegar ao endereço que constava no recibo do Sr. Eustace, Alice encontrou um prédio antigo e mal iluminado. O porteiro a encarou com uma expressão neutra antes de dizer: "O Sr. Eustace está esperando você." Ela sentiu um arrepio ao ouvir aquelas palavras. Subiu ao quarto andar em um elevador que rangia a cada movimento. Quando a porta do apartamento se abriu, Alice encontrou o Sr. Eustace sentado em uma poltrona de couro, rodeado por velas e livros antigos. Ele parecia mais velho do que da última vez que o vira, como se tivesse envelhecido décadas em poucos dias. "Você abriu, não é?" Ele perguntou sem rodeios. Alice assentiu, tremendo. "Eu não sabia, mas agora não consigo me livrar da caixa." "O que isso significa?" Eustace suspirou e começou a explicar. "O vigia não é apenas uma entidade. Ele é um ciclo, uma maldição que se alimenta da culpa e do desespero. Aqueles que o libertam tornam-se guardiões, mas o papel de guardião não é um privilégio, é um fardo." "Guardião?" Alice murmurou. "Sim, a caixa agora está ligada a você. Até que outro a abra, você será assombrada pelas vozes e pelas sombras. E quando o próximo Natal chegar, o vigia escolherá um novo anfitrião." Alice sentiu um nó se formar em sua garganta. "Mas eu tentei me sacrificar. Eu pensei que isso o deteria." Eustace balançou a cabeça. "Seu sacrifício selou a caixa temporariamente, mas a maldição nunca termina. É um teste sem fim, Alice. Cada guardião acredita que pode quebrar o ciclo, mas todos falham." A realidade de sua nova existência começou a se instalar em sua mente. Alice percebeu que, mesmo com a caixa aparentemente selada, as marcas em seu corpo e as sombras ao seu redor eram um lembrete constante de que ela nunca estaria sozinha. "Então, o que eu faço agora?" ela perguntou, sua voz carregada de resignação. Eustace a encarou com um olhar de pena. "Você vigia, você espera e tenta resistir quando o próximo Natal chegar." Enquanto Alice saía do prédio, a caixa parecia mais pesada do que antes. A neve caía em silêncio sobre Nova York e as ruas estavam desertas. Alice sabia que não importava onde fosse, o vigia sempre estaria à espreita. Alice passou os dias seguintes em uma névoa de ansiedade e medo. A caixa permanecia trancada, mas a presença do vigia ainda parecia rondá-la. As sombras continuavam a se mover sozinhas, e os sussurros, embora mais sutis, nunca desapareciam completamente. Sua rotina no ateliê foi abandonada, assim como qualquer contato com amigos ou conhecidos. Ela começou a pesquisar obsessivamente sobre outros possíveis guardiões e relatos do vigia, vasculhando fóruns obscuros, documentos históricos e livros esquecidos em bibliotecas especializadas em ocultismo. Em um site quase inacessível, encontrou uma postagem de uma mulher chamada Lorraine, que dizia ter sido guardiã da caixa há mais de 20 anos. A mensagem, embora curta, continha um endereço em Vermont. Era um longo caminho de Nova York, mas Alice não tinha escolha. Ela reuniu seus pertences essenciais, colocou a caixa no porta-malas de seu carro e partiu antes do amanhecer. Durante a viagem, eventos estranhos a perseguiam. A rádio do carro sintonizava estações que ela não reconhecia, tocando melodias natalinas distorcidas. Os faróis pareciam iluminar figuras ao longe, mas quando Alice olhava diretamente, não havia ninguém. A cada quilômetro, sentia a tensão aumentar, como se algo estivesse esperando por ela no destino final. Quando finalmente chegou ao endereço, encontrou uma pequena cabana escondida na floresta, coberta de neve. Lorraine, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos cansados, abriu a porta. Sem dizer uma palavra, ela apontou para Alice entrar. "Eu sabia que alguém viria", disse Lorraine, observando Alice com um olhar pesado. "Sempre há outro."
Alice colocou a caixa sobre a mesa da sala e Lorraine a encarou com uma expressão de aversão. Você não pode destruí-la, mas talvez consiga o que ninguém antes conseguiu: entender o que o vigia realmente quer. Lorraine explicou que durante seu tempo como guardiã, tentara de tudo para se livrar da caixa. Ela é uma âncora, um elo entre o nosso mundo e o dele. Mas ele não é apenas um monstro, ele é um reflexo. Reflexo do quê? Alice perguntou. Do que há de pior em nós: culpas, segredos, arrependimentos. Ele existe porque o criamos. A cada Natal, ele se alimenta disso. As palavras de Lorraine ecoaram na mente de Alice. Se o vigia era alimentado pela culpa, então talvez a única maneira de enfraquecê-lo fosse confrontar os próprios demônios que o fortaleciam. Lorraine a levou até um porão iluminado apenas por velas, onde um círculo ritualístico estava desenhado no chão. Há uma forma de enfrentar o vigia diretamente, disse ela, hesitante, mas exige que você o deixe entrar. Alice sabia que isso era perigoso, mas também sabia que sua vida nunca seria normal enquanto a caixa estivesse sob sua posse. Ela concordou e Lorraine iniciou o ritual. À medida que as velas tremulavam e o ar ficava mais denso, a figura do vigia começou a emergir no círculo, seus olhos ardentes fixos em Alice. Você me chamou de novo, mortal? Alice, pela primeira vez, não desviou o olhar. Sim, quero entender por que você existe e como acabar com isso. O vigia riu, um som que reverberou pelas paredes. Você acha que pode me destruir? Eu sou o resultado de séculos de mentiras, traições e arrependimentos. Enquanto houver culpa, eu viverei. Alice sentiu a verdade das palavras dele como uma pancada no peito. Ela sabia que não podia destruir a entidade, mas talvez pudesse enfraquecê-lo. Enfrentar seus próprios erros era o primeiro passo. Eu errei, disse Alice, a voz firme. Eu causei a morte da minha mãe porque fui egoísta. Eu neguei a mim mesma a verdade porque era mais fácil culpar o mundo. Mas não vou mais fugir disso. Enquanto falava, as sombras ao redor começaram a se dissipar. O vigia pareceu hesitar, sua forma tremeluzindo. Lorraine observava em silêncio, surpresa com a mudança no ambiente. Você pode carregar minha culpa, mas não pode mais usá-la contra mim, disse Alice, sua voz agora cheia de determinação. O vigia recuou, emitindo um rugido de frustração. Você venceu por agora, mas eu sempre voltarei. Você não pode eliminar o que está enraizado na humanidade. Com um último brilho intenso, ele desapareceu e a caixa caiu no chão, novamente inerte. Alice acreditou que enfrentara o pior. O vigia fora temporariamente contido e a caixa parecia sem vida novamente. Mas, enquanto descansava na cabana de Lorraine, algo estava errado. O ar tornou-se pesado, as velas piscavam freneticamente e Alice sentiu uma presença ainda mais opressiva do que antes. Lorraine, que parecia aliviada momentos atrás, começou a estremecer. Isso não deveria estar acontecendo. O ritual deveria dar a você tempo. Alice percebeu que a caixa não era mais apenas um objeto. Algo nela havia mudado, como se a essência do vigia estivesse se espalhando para o mundo ao seu redor. De repente, uma das janelas da cabana explodiu e a neve lá fora foi iluminada por um brilho vermelho intenso. O vigia não estava apenas selado na caixa, ele estava se manifestando completamente. Sua forma encapuzada era agora colossal, cobrindo a floresta com uma sombra antinatural. Seu rosto antes oculto revelou-se como um vórtice de rostos contorcidos, cada um representando uma alma consumida pela culpa e arrependimento. Vocês tentaram me desafiar, sua voz ecoava como trovões. Agora verão o preço da insubordinação. Alice correu para pegar a caixa, mas descobriu que ela havia desaparecido. Lorraine gritou do outro lado da sala. Ele a absorveu! Sem a caixa, ele está livre para espalhar sua influência. Precisamos agir rápido. Mas como? Lorraine parecia paralisada, incapaz de pensar em uma solução. Alice, por outro lado, lembrou-se das palavras do vigia.
Ele era alimentado pela culpa e pelo desespero. E se ela pudesse redirecionar isso? Ele disse que reflete o pior de nós. Alice começou, a voz tremendo. E se mostrarmos a ele algo que não pode consumir? Algo que ele não compreende? Lorraine olhou para ela confusa. O quê? Redenção, respondeu Alice. Ela sabia que sua própria culpa não era suficiente para detê-lo completamente. Mas se ela enfrentasse o monstro com um ato de coragem e sacrifício real, talvez pudesse quebrar o ciclo. Ela saiu correndo para a clareira em frente à cabana, onde o vigia pairava como um colosso infernal. Você quer minha alma? Então me leve! Gritou Alice, erguendo as mãos. O vigia riu, um som que fez a terra tremer. Você acha que isso será suficiente? Sua alma é apenas mais uma no meu festim. Alice sabia que ele estava certo. Somente entregando mais do que ela própria poderia oferecer algo significativo. Ela tirou do bolso a lâmina que sempre carregava desde o ritual. Olhando diretamente para os olhos ardentes do vigia, ela disse: Eu entrego minha culpa, mas também minha redenção. Não apenas por mim, mas por todos os que você aprisionou. Você não é uma força invencível, é um parasita. E então, ela fez um corte profundo na palma da mão, permitindo que o sangue gotejasse no chão, formando um círculo ao seu redor. As palavras que saíam de sua boca pareciam surgir de um lugar desconhecido, como se algo além dela estivesse conduzindo o ato. O vigia hesitou. A luz vermelha que emanava dele piscou, como se estivesse perdendo força. Os rostos em seu corpo começaram a desaparecer, um a um. O rugido que ele soltou foi um misto de raiva e desespero, enquanto ele tentava resistir à força que o puxava de volta. A neve ao redor começou a girar, como se estivesse sendo sugada por um redemoinho invisível. Lorraine saiu correndo da cabana gritando: Alice, não! Mas era tarde demais. Com um último grito, o vigia foi sugado para o chão e a clareira ficou em silêncio novamente. Quando Lorraine se aproximou, encontrou apenas a caixa, agora completamente queimada e irreconhecível, no centro do círculo de sangue. Alice não estava mais lá. A neve continuava a cair suavemente sobre a clareira, mas agora havia uma quietude sobrenatural. Lorraine ficou ajoelhada diante da caixa carbonizada, incapaz de desviar o olhar. O sacrifício de Alice não apenas havia selado o vigia, mas parecia ter alterado algo no próprio tecido da realidade ao redor. Ela pegou a caixa com mãos trêmulas, observando que os símbolos antes gravados nela estavam agora apagados, como se toda a energia tivesse sido drenada. Mas o que acontecera com Alice? Ao retornar à cabana, Lorraine sentiu uma mudança no ambiente. As sombras já não dançavam pelas paredes e o ar estava leve, livre da opressão constante que o vigia emanava. Contudo, algo dentro dela dizia que aquilo não era o fim. Dias se passaram. Lorraine voltou a Nova York com a caixa, decidida a escondê-la onde ninguém jamais pudesse encontrá-la. Mas, ao invés de sentir alívio, sua mente estava assombrada por uma pergunta. Alice realmente havia sido consumida ou algo mais havia acontecido? Enquanto isso, do outro lado da cidade, algo incomum estava acontecendo. Em um hospital pequeno e discreto, uma mulher acordava. Seus olhos, antes azuis, agora brilhavam com uma leve tonalidade dourada. Ela não sabia quem era, nem como havia chegado ali. Os médicos a chamavam de Jane Doe, pois não havia registros de sua entrada. Ela carregava marcas estranhas nos braços, símbolos que nenhum deles conseguia identificar. Mas, mais inquietante do que isso, era sua presença. Os outros pacientes sentiam-se inexplicavelmente calmos ao seu redor, como se ela emitisse uma aura de proteção. Um dos médicos tentou perguntar sobre seu passado, mas ela apenas olhou pela janela e disse: Eu vigio. De volta à cabana de Lorraine, uma figura encapuzada apareceu uma noite. Ela bateu à porta e Lorraine, assustada, abriu apenas o suficiente para ver. Era Alice, ou pelo menos algo que se parecia com ela. Eu voltei, disse Alice, sua voz carregando uma calma sobrenatural, mas não como antes.
Lorraine percebeu que os olhos de Alice estavam diferentes, assim como sua postura. Ela emanava algo que não era completamente humano, mas também não era ameaçador. O vigia ainda existe, explicou Alice, mas agora ele está preso dentro de mim. Ele não pode mais fazer mal, mas eu também não posso voltar à vida normal. Eu sou o que restou para contê-lo. Lorraine assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você não precisava... Eu precisava sim, Alice respondeu, porque ele não pararia e porque alguém tinha que fazer isso. Alice virou-se e começou a caminhar para fora da cabana, desaparecendo na neve que continuava a cair. Lorraine sabia que nunca mais a veria, mas também sabia que Alice havia salvado o mundo de algo que poucos poderiam compreender. Na manhã de Natal, a cidade de Nova York parecia especialmente tranquila. Famílias se reuniam, crianças brincavam nas ruas e o ar estava livre da opressão invisível que parecia ter pairado durante tantos anos. Mas em um beco escuro, longe das luzes e celebrações, uma pequena caixa estava jogada no chão. Ela não tinha marcas ou símbolos, mas por um breve momento emitiu um leve brilho dourado antes de desaparecer completamente. A história do vigia talvez nunca fosse contada publicamente, mas aqueles que a viveram sabiam que o mal não havia desaparecido completamente. Ele apenas esperava. E Alice, a vigia eterna, estaria lá quando ele tentasse retornar. Antes de continuarmos, se você gostou do meu conteúdo, deixe um like no vídeo, inscreva-se no canal e diga-me nos comentários que horas você está ouvindo essas histórias macabras. Agora, sem mais interrupções, vamos para a próxima história. Nova York estava especialmente gelada naquele dezembro. As luzes de Natal decoravam as ruas, criando um contraste perturbador com o céu cinzento. Rebecca Lane, uma jornalista freelancer, caminhava pelas movimentadas ruas do Brooklyn, ignorando o frenesi ao seu redor. Havia algo em sua mente que não a deixava descansar, uma pauta que ninguém ousava tocar. Há algumas semanas, um boato sinistro começara a circular nos cantos mais sombrios da internet. Diziam que, em um velho bairro abandonado da cidade, as decorações natalinas de uma casa acendiam sozinhas à meia-noite. Não seria algo extraordinário em Nova York, onde os extravagantes sempre buscam atenção, se não fosse o fato de que a casa estava vazia há mais de 30 anos. Pior ainda, aqueles que se aproximavam da propriedade desapareciam sem deixar vestígios. Rebecca sabia que o jornalismo sensacionalista era arriscado, mas sua carreira estava estagnada e ela precisava de um furo para salvar o ano. Se vou escrever algo sobre isso, preciso ir até lá, pensou ela, ignorando o desconforto que a história lhe causava. Seu chefe não acreditava no caso e apenas deu risada. Vai perder tempo e congelar até a morte por um mito urbano, Lane. Mas Rebecca não desistiu. Uma casa decorada e abandonada na véspera de Natal. Se isso não fosse um convite para um terror genuíno, ela não sabia o que seria. Na noite do dia 23 de dezembro, Rebecca dirigiu até o endereço da casa, uma rua isolada no bairro de Red Hook, próximo ao rio. O vento cortante fazia as janelas do carro estremecerem, mas ela tentou manter a calma enquanto estacionava. Ao sair do carro, percebeu que o quarteirão estava completamente deserto. As luzes de Natal piscavam intermitentemente nas outras casas, mas a rua parecia envolta em uma espécie de nevoeiro incomum, denso demais para aquela hora da noite. Ela viu a casa ao longe, uma construção antiga, com telhas caindo e uma fachada desgastada. Mas o que chamou sua atenção foram as luzes, pisca-piscas pendurados por toda a varanda e nos arbustos do jardim iluminavam o local, piscando em um ritmo estranhamente hipnótico. Rebecca pegou sua câmera e começou a tirar fotos. Ela caminhou lentamente até o portão, sentindo um arrepio na espinha. O ar parecia diferente ali, mais pesado, como se estivesse carregado de eletricidade estática. Quando alcançou a varanda, ouviu um som fraco vindo de dentro da casa.
Era uma música natalina antiga, com uma melodia lenta e distorcida. Silent Night ecoava no ar, mas cada nota parecia arranhada, como se estivesse sendo tocada por um gramofone quebrado. Isso não está certo, murmurou Rebecca, mas sua curiosidade venceu o medo. Ela tentou abrir a porta, que cedeu com um rangido longo e agudo. O interior da casa estava congelante e a decoração era anacrônica, como se tivesse sido deixada exatamente como estava, na década de 1950. Havia uma mesa de jantar montada, com pratos, talheres e uma vela que inexplicavelmente estava acesa. Mas o que realmente chamou sua atenção foram as figuras sentadas à mesa. Elas pareciam estátuas humanas cobertas de neve, imóveis, com expressões de puro terror esculpidas em seus rostos. Rebecca tentou convencer a si mesma de que as figuras sentadas à mesa eram meros manequins. Suas roupas estavam congeladas e cobertas por uma fina camada de gelo, mas as expressões eram tão reais que era difícil acreditar. Ela deu um passo mais perto, segurando a câmera com mãos trêmulas, e tirou algumas fotos. Quando o flash iluminou a sala, o reflexo brilhou nos olhos das figuras, como se estivessem vivas. Rebecca recuou, o coração disparado. Isso não pode ser verdade, murmurou, sentindo a garganta apertada. O som da música natalina ficou mais alto. Agora, Rebecca podia ouvir claramente a letra distorcida de Silent Night, como se vozes ecoassem por todos os cantos da casa. Ela começou a explorar o ambiente. Nos cantos, viu enfeites de Natal pendurados, mas algo estava errado com eles. Cada um tinha marcas gravadas, como se fossem runas antigas. Em uma lareira próxima, um quadro empoeirado mostrava uma família sorridente, pai, mãe e 2 filhos. Mas o sorriso deles parecia forçado. Rebecca sentiu um cheiro doce e enjoativo que a fez tossir. Ela seguiu o aroma até a cozinha. Dentro do forno, que estava misteriosamente quente, havia algo se movendo. Quando ela abriu a porta, um jato de vapor saiu, revelando um bolo natalino que parecia pulsar, como se estivesse vivo. Antes que ela pudesse reagir, ouviu passos atrás dela. Virando-se bruscamente, viu que as figuras na mesa haviam mudado de posição. Um dos manequins, o que estava sentado na ponta da mesa, agora estava de pé, virado na direção dela. Rebecca engoliu em seco e começou a andar para trás. Sua câmera caiu no chão, emitindo um ruído metálico que ecoou pela casa. "Quem está aí?" gritou, a voz trêmula. As luzes da casa começaram a piscar freneticamente e a música ficou mais alta, quase ensurdecedora. Ela tentou correr em direção à porta de entrada, mas quando a alcançou, percebeu que não estava mais ali. A entrada havia desaparecido, substituída por uma parede de tijolos. O desespero começou a tomar conta. Rebecca procurou seu celular no bolso e ativou a lanterna. A luz iluminou o corredor, revelando sombras que se moviam sozinhas. As risadas de crianças começaram a ecoar, mas soavam distorcidas, como se viessem de um disco quebrado. Rebecca tentou lembrar por que estava ali. Ela queria uma história. Agora tinha uma que nunca poderia contar. No final do corredor, viu uma porta entreaberta. Atrás dela, havia uma luz forte que piscava em tons de vermelho e verde. Contra todas as suas intenções, algo a atraía para lá. Dentro do cômodo, encontrou uma árvore de Natal gigantesca, decorada com fitas douradas e bolas brilhantes. Mas o que estava pendurado nos galhos não eram enfeites comuns. Eram olhos humanos que giravam lentamente, como se observassem tudo ao redor. No topo da árvore, em vez de uma estrela, havia uma figura disforme, feita de luzes entrelaçadas. Ela parecia uma pessoa, mas estava fragmentada, como se partes dela fossem feitas de sombras. "Bem-vinda!" uma voz grave ecoou. "Você veio para a ceia, afinal." Rebecca gritou, mas sua voz foi abafada pelo som da música, que agora parecia sair de dentro de sua própria cabeça. A figura fragmentada na árvore de Natal
parecia estar observando Rebeca com uma intensidade que ia além do físico. Sua forma estava se desintegrando e reconstruindo, como se fosse uma entidade feita de pura luz e escuridão. Quando falou, sua voz era ao mesmo tempo acolhedora e aterrorizante, como se estivesse convidando Rebeca para algo que ela não poderia mais recusar. Você não veio aqui apenas por curiosidade, disse a voz. Você veio porque foi escolhida, como todos os outros que tentaram escapar. Todos que procuram respostas para o que está além do mundo material. Rebeca ficou paralisada, tentando entender o que estava acontecendo. Ela sentia a pressão em seu peito aumentando, como se o próprio ar da casa estivesse sendo comprimido. A sensação de não estar sozinha era esmagadora, e as sombras nas paredes pareciam ter vida própria, observando-a com olhos famintos. Você não pode fugir, a voz continuou, agora mais suave, mas cheia de uma melancolia desconcertante. Aqui, todos são parte da última ceia. Rebeca deu um passo atrás, tentando alcançar a porta, mas seus pés estavam como grudados no chão, como se a gravidade tivesse se intensificado. Ela sentiu uma dor na cabeça, uma pressão insuportável, e a visão ficou embaçada. Sua mente começou a se perder entre os momentos presentes e imagens distorcidas de pessoas em volta de uma mesa, com os rostos completamente contorcidos pelo sofrimento. Foi quando ela percebeu. As figuras à mesa não estavam mortas. Elas estavam presas, condenadas a reviver o último momento de suas vidas para sempre. A casa não era apenas um lugar de mistério. Era um espaço onde as almas perdidas se encontravam, forçadas a reviver o horror de suas últimas horas, como se fossem parte de uma cerimônia eterna. Você está vendo a verdade agora, a voz disse, e Rebeca notou que a figura na árvore se distorceu, assumindo a forma de uma mulher com um sorriso triste. Esses são os condenados. Eles vêm aqui, todos os anos, como parte de uma ceia macabra, e quem tenta escapar acaba se tornando uma parte da história. Rebeca tentou falar, mas não conseguia. A dor era insuportável. A mulher da árvore sorriu, seus olhos vazios refletindo os próprios olhos de Rebeca. Cada Natal, alguém tenta encontrar as respostas. Você, como eles, procurou entender o que estava acontecendo, e agora o que acontece com você é inevitável. Antes que ela pudesse entender o que isso significava, a mulher estendeu a mão, tocando suavemente o ombro de Rebeca. O toque parecia queimá-la por dentro, como se o calor do inferno estivesse se infiltrando em sua alma. E então, Rebeca sentiu a presença de algo maior, uma força invisível, poderosa e maligna. Ela tentou gritar, mas sua voz foi engolida pela escuridão crescente. As luzes da árvore brilharam mais intensamente, e as sombras da sala começaram a se mover como tentáculos, envolvendo Rebeca, puxando-a para o centro da sala. De repente, tudo ficou em silêncio. Rebeca sentiu uma paz estranha, mas não era uma paz verdadeira. Era uma tranquilidade imposta pela ausência de esperança. Ela estava agora entre os outros na mesa, uma nova alma condenada, esperando pela próxima vítima que se aproximasse da casa. O mundo ao redor de Rebeca se distorceu mais uma vez. Ela sentia seu corpo sendo puxado para o centro da sala, suas extremidades se tornando pesadas, como se estivesse sendo atraída por uma força invisível, forçada a assumir seu lugar entre os outros condenados. As figuras à mesa começaram a se mover lentamente, levantando as taças de vinho, seus rostos deformados, os olhos vazios fixos nela. Rebeca não sabia quanto tempo havia se passado desde que ela tocou a mão da mulher, mas agora tudo parecia irreal. Ela estava dentro da casa, mas ao mesmo tempo ela não estava mais ali. As luzes da árvore piscavam com uma intensidade que a cegava, e as sombras dançavam, formando padrões geométricos impossíveis. O ar estava pesado e uma sensação de desesperança a envolvia. Mas no fundo de sua mente, algo começou a despertar. Não seria assim.
Rebeca sabia o que precisava fazer. Ela havia sido chamada para essa casa, mas isso não significava que ela estivesse perdida para sempre. Havia algo no fundo da sala que ela ainda não tinha notado. Um espelho antigo e sujo, pendurado na parede atrás da mesa. As figuras à sua volta continuavam a festejar, mas agora suas risadas soavam vazias, como ecos distantes. Rebeca se aproximou do espelho, sentindo a energia ao seu redor mudar. O reflexo que ela viu não era o dela, mas uma versão distorcida. Uma versão de alguém que ela reconhecia, mas não sabia como. Era uma mulher com olhos vazios, sorrindo para ela de dentro do vidro. "Você não pode fugir de nós", a figura refletida disse. "A ceia é eterna." Rebeca olhou para o reflexo com mais atenção. Ela viu algo que a deixou paralisada. A mulher refletida não estava sorrindo mais. Seu rosto estava coberto de sombras e suas mãos estavam estendidas para Rebeca, como se quisesse puxá-la para o espelho. Com um grito sufocado, Rebeca tentou se afastar, mas o espelho estava começando a brilhar. As figuras ao redor da mesa começaram a se mexer, levantando-se e se aproximando dela. Era como se a casa tivesse ganho vida própria, com cada canto dela alimentado pela dor e pelo sofrimento de todos os que haviam entrado ali. E então, uma ideia simples, mas poderosa, surgiu na mente de Rebeca. Ela olhou para o espelho e, com toda a força que restava, gritou: "Eu não sou uma delas." Naquele momento, o espelho estremeceu e as luzes da árvore começaram a piscar violentamente, como se algo estivesse tentando sair de dentro do vidro. As figuras ao redor da mesa pararam, olhando para ela com olhos vazios e desorbitados. Mas, em vez de avanço, Rebeca sentiu a força da casa começar a vacilar. A figura refletida, que antes parecia uma prisão, agora começou a se desfazer, como areia sendo levada pelo vento. Rebeca sentiu sua energia retornar. O espelho começou a rachar, suas linhas de luz se espalhando pelo ambiente. Com um grito final, Rebeca estendeu a mão e tocou o espelho. A parede atrás dela começou a se distorcer. A casa inteira tremeu e uma onda de energia fria e insuportável a envolveu. O chão cedeu sob seus pés e por um momento ela sentiu que estava sendo consumida pela escuridão. O mundo de Rebeca se despedaçou. Tudo ao seu redor começou a se desfazer como se fosse uma ilusão, um pesadelo que estava prestes a ser desmantelado. Ela sentiu o chão se desintegrar sob seus pés, e o frio que a envolvia se transformou em um calor sufocante, como se as paredes da casa quisessem engoli-la por completo. Mas ela não estava mais sozinha. As figuras ao redor da mesa, os antigos condenados, começaram a gritar, seus rostos deformados se contorcendo em agonia. As sombras se estendiam pelo ambiente, agora mais densas, mais ameaçadoras. A casa parecia viva, pulsando com a dor das almas aprisionadas dentro dela. Rebeca tentou se mover, mas suas pernas estavam pesadas. Ela olhou para o espelho que ainda brilhava com uma luz intensamente vermelha e verde, as fissuras se expandindo. Foi nesse momento que ela percebeu. A casa não estava tentando matá-la, ela estava tentando transformá-la, torná-la parte de sua história. Mas Rebeca recusou. Ela sabia o que tinha que fazer, sabia que estava no limite de algo maior do que sua compreensão. A música distorcida de Natal, que antes parecia tão distante, agora estava perto, quase em seus ouvidos. Ela podia ouvir as vozes rindo e cantando uma versão macabra de Jingle Bells, misturada com gritos de sofrimento. Rebeca se concentrava, suas mãos tremendo enquanto tentava se afastar do espelho. Não vou ser uma parte dessa casa. Não vou ser uma das suas almas perdidas. Ela sussurrou como uma oração. Foi então que uma sombra gigantesca se formou atrás dela. O ar se espessou e o teto da casa parecia desabar. As figuras da mesa começaram a se mover, levantando-se e avançando em direção a ela, suas mãos estendidas como garras. Rebeca fechou os olhos por um momento, sentindo o medo consumir sua mente. Mas algo dentro dela despertou,
Com um movimento brusco, ela agarrou um pedaço da árvore de Natal, quebrando-o. A madeira, coberta de gelo, se despedaçou nas suas mãos. E ela usou a estaca de galho quebrado para perfurar o espelho, no centro da figura disforme que ainda observava seu reflexo. O impacto foi instantâneo. A casa tremeu violentamente, os gritos das almas aprisionadas se intensificando. As luzes, piscando na árvore, começaram a explodir, uma a uma, até que o ambiente inteiro foi envolvido por uma onda de energia frenética. As sombras se retorceram em agonia, desaparecendo nas paredes rachadas, enquanto as figuras à mesa se desvaneceram, como se nunca tivessem existido. A casa estava morrendo. A energia maligna que a sustentava estava se dissipando. E Rebeca, com a estaca em mãos, viu o reflexo no espelho começar a desaparecer. A casa, finalmente, estava sendo liberada de sua maldição. Ela caiu de joelhos, exausta e ofegante, enquanto as paredes ao seu redor se desintegravam. Os últimos vestígios de luz se apagaram e a sensação de opressão desapareceu. Quando ela olhou para trás, a casa havia sumido e tudo o que restava era uma rua silenciosa e fria, coberta de neve. Rebeca estava sozinha na calçada, sem entender exatamente como havia escapado. O som da música natalina havia desaparecido e a escuridão da noite tomava conta de tudo ao redor. Ela olhou para as mãos, ainda tremendo, e se deu conta de que estava de fato livre. Mas o que a casa havia deixado para trás era algo que nunca poderia ser esquecido. Ela olhou para o céu estrelado e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu um peso sair de seus ombros. Mas, no fundo, sabia que aquilo não seria o fim. Sabia que a casa havia se ido, mas a maldição, de algum modo, a havia marcado. Rebeca respirava profundamente, sentindo o ar gelado de Nova York entrar em seus pulmões. A neve caía suavemente ao seu redor, cobrindo a calçada e criando uma cena de serenidade que contrastava com o caos recente. Ela se levantou lentamente, seus joelhos ainda tremendo pela experiência que acabara de viver. A casa desaparecera, mas algo dentro dela sabia que aquela não era uma fuga simples. Ela havia saído, mas a casa, ou o que a sustentava, não a deixaria tão facilmente. Ela se afastou da rua deserta, tentando entender tudo o que tinha acontecido. Sua mente estava confusa, cheia de imagens da casa, da mesa, das figuras. Cada rosto, cada sombra, cada grito parecia ter ficado gravado em sua memória de maneira indelével. E havia algo mais, algo que ela não podia ignorar: a sensação de estar sendo observada. Rebeca olhou para trás, mas a rua estava vazia. O prédio à sua esquerda parecia normal, sem sinais de qualquer coisa fora do lugar. Mas o vento que soprava trazia com ele um cheiro doce e enjoativo, o mesmo que ela sentira dentro da casa. A sensação de ser observada não a deixou. Ela olhou para o celular em suas mãos, mas não havia sinal de rede. Nada. Era como se a cidade inteira tivesse se tornado um lugar estranho e sem vida. Ao entrar em um café próximo, Rebeca se sentou à mesa, tentando buscar algum conforto no calor da bebida quente que pediu. A garçonete, uma mulher de cabelos castanhos, sorriu e deixou a xícara à sua frente. Mas quando se afastou, Rebeca a viu se virando para olhar com um olhar vazio e perdido. Algo estava errado. Algo nas pessoas ao seu redor parecia deslocado. Ela engoliu em seco. Sua mente tentava negar o que sentia, mas não conseguia. As figuras da casa, aqueles olhos vazios, haviam se tornado parte dela agora. A verdade sobre a ceia parecia estar se espalhando, afetando tudo ao seu redor. Como se a maldição, em alguma forma, a tivesse seguido. O calor da bebida não conseguiu aquecer sua alma e a sensação de frio só aumentava. Rebeca sabia que algo estava prestes a acontecer. O que quer que tivesse sido invocado naquela casa não se limitava a ela, não mais. Algo estava se propagando, algo que ela não poderia impedir, mesmo tendo quebrado o ciclo da casa.
Uma senhora sentada ao lado de Rebeca, que parecia normal até então, virou-se lentamente. Seus olhos eram fundos, como se estivessem consumidos por uma escuridão que só podia ser vista por quem estava marcado. A senhora sorriu, mas não era um sorriso comum. Era um sorriso vazio, malicioso. "Você pensa que escapou, minha querida?" A senhora disse, sua voz suave, mas carregada de um tom de vingança. "A casa não a deixa ir. A casa é eterna. Você a carrega agora. A última ceia. Sempre encontra os convidados." Rebeca sentiu o peso de suas palavras como uma lâmina afiada em seu peito. Ela se levantou abruptamente, mas ao olhar para o reflexo na janela, viu a si mesma. Mas não era a Rebeca que ela conhecia. Os olhos dela estavam vazios, como os das figuras da mesa. Ela correu para a porta, tentando ignorar os gritos distantes que ecoavam dentro de sua mente. Mas quando olhou para trás, viu todas as pessoas no café. Seus olhos estavam todos fixos nela, observando-a com a mesma expressão vazia que as figuras da casa haviam usado. A maldição não havia sido quebrada. Ela não havia escapado. O ciclo havia apenas começado novamente. O som da neve caindo suavemente nas ruas de Nova York agora parecia um eco distante para Rebeca. Ela caminhava pelas ruas, os passos lentos, a mente confusa e cheia de um terror silencioso. A cidade estava viva, mas tudo ao seu redor parecia irreal. As pessoas passavam por ela, mas seus olhares estavam vazios, como se todos fossem apenas sombras de quem haviam sido. Rebeca sabia que ela era uma das últimas a ver a verdade. Ela não sabia exatamente quanto tempo havia se passado desde sua fuga da casa, mas a sensação de estar sendo observada nunca a deixou. As palavras da senhora no café ainda ressoavam em sua mente. A casa é eterna. Você a carrega agora. E as figuras da mesa, aqueles rostos deformados, não estavam mais distantes. Agora, pareciam próximos, sempre à espreita. A cada dia, a sensação se intensificava. O reflexo de Rebeca no espelho parecia distorcer-se, como se estivesse perdendo a própria identidade. As pessoas ao seu redor começavam a se mover de forma estranha, com gestos repetitivos e olhares vazios, mas ninguém parecia notar, exceto ela. Certa noite, ela se deitou na cama, os olhos fixos no teto. As luzes da rua brilhavam através das cortinas, criando sombras que se moviam como mãos. A casa, com suas sombras e figuras deformadas, começava a invadir seus sonhos. Ela via a mesa, as taças de vinho, os rostos vazios, e as vozes sussurravam seu nome. Foi quando ela percebeu que a maldição não se tratava apenas de escapar fisicamente daquele lugar. Era algo mais profundo. Algo dentro dela agora estava conectado à casa, aos espíritos que haviam sido forçados a participar daquela ceia eterna. O que ela não entendia na primeira noite de sua fuga, ela compreendeu agora. A casa não era um lugar. A casa era uma experiência. Ela era um ciclo. E ela agora era parte desse ciclo. Rebeca sabia que ela não poderia escapar disso. Não agora. Não quando as luzes da última ceia estavam começando a brilhar novamente em sua mente. Ela se levantou da cama, seu corpo tremendo, e se aproximou da janela. O vento frio da noite entrou pela fresta, como uma carícia gelada em sua pele. O reflexo de sua própria face no vidro estava distorcido, os olhos vazios como os das figuras que ela tentara deixar para trás. Ela sabia o que precisaria fazer. Havia algo dentro dela, uma escolha difícil e dolorosa, mas inevitável. Ela não poderia destruir a casa, mas poderia assumir o controle sobre ela, de alguma forma. Talvez se tornasse parte dela de maneira consciente, talvez encontrasse algum tipo de redenção ou ao menos paz, aceitando o que ela se tornara. Mas antes de tomar qualquer decisão, Rebeca se virou para o relógio de parede. Ele estava parado, exatamente à meia-noite, o momento em que a casa havia começado sua transformação.
A última ceia estava apenas começando e ela sabia que, como todos os outros antes dela, não havia mais volta. Com um suspiro pesado, ela fechou os olhos e murmurou para si mesma: "Eu sou a casa agora. Eu sou a ceia." E enquanto a cidade de Nova York dormia, silenciosa e distante, uma nova figura se unia à mesa. Mais uma alma perdida, condenada a reviver a última ceia, noite após noite, em uma existência que se repetiria até o fim do tempo.